Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 10, que tem como título Mansidão no Crisol. O verso-chave dessa semana está lá em Mateus capítulo 5, verso 5, diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A lição dessa semana ela inicia nos trazendo uma definição de mansidão, que diz o seguinte: mansidão é a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimento. Bem, é evidente que na maioria das culturas, inclusive na nossa própria cultura, mansidão, humildade são apresentadas como características de fraqueza dos seres humanos. Mas nós vamos perceber que no contexto bíblico elas são apresentadas como características de força, que só podem, evidente, ser alcançadas por intermédio de Jesus Cristo. E uma maneira de nós passarmos de forma paciente, e mansa durante uma provação é entendermos que Deus ele deseja reverter todo o mal que nós estamos passando, todo o sofrimento que estivermos passando, em algo bom. E é claro que Romanos 8:28 deixa bem claro isso, quando diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus ele tem o prazer de reverter o mal em coisa boa. E em Ezequiel, capítulo 24, verso 15 ao 27, nós podemos perceber Deus fazendo isso. Em Ezequiel 24, verso 15, verso 16, verso 17, nos mostra o contexto em que Deus avisa a Ezequiel que a sua esposa iria morrer. Quando ele diz lá no verso 16, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos. Então é evidente que precisamos aqui entender que Deus ele não causou a morte da esposa de Ezequiel. Deus ele não causa a morte de ninguém. O causador da morte é o autor do pecado, que é Satanás. Ele que causa a morte, ele que causa o sofrimento. É ele que causa a desgraça, a destruição, ele que causa tudo isso. Mas Deus ele tem o prazer de reverter todo esse mal em algo bom. E aqui então não sabemos aí qual foi o motivo da morte da esposa de Ezequiel. Ela poderia estar doente, enfim, não sei. Mas aqui o texto bíblico não nos traz esse detalhe e não é importante para entendermos aqui todo esse contexto. Então, Deus avisa que a delícia dos olhos de Ezequiel ele perderia, e aí continua no verso 16 dando algumas orientações de como Ezequiel deveria agir diante dessa perda. Quando diz o seguinte: mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Verso 17: geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Ou seja, Deus avisa a Ezequiel que ele perderia a delícia dos olhos dele, que era sua esposa, ela morreria, e diz para que ele não agisse, não ali executasse ações que eram executadas por pessoas que estavam de luto. Porque Deus queria utilizar esse momento, utilizar essa situação para que o povo entendesse algo. Porque um pouco mais para frente nós percebemos que o povo perderia a delícia dos olhos deles, que era o santuário. Veja, lá no verso 21, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Então, o povo perderia a delícia dos olhos deles. E eles deveriam perceber, na atitude de Ezequiel para com a perda de sua esposa, um exemplo de como eles deveriam agir na perda da delícia dos olhos deles, que era o santuário que seria destruído. Aqui a gente está no contexto, estamos num contexto aqui de perseguição, de cativeiro babilônico, é nesse contexto que estamos aqui. E o povo, então, perderia a delícia dos seus olhos, que era o santuário, que em breve seria destruído. E eles deveriam olhar para Ezequiel, a atitude de Ezequiel para com a perda da sua esposa deveria ali guiá-los para a atitude que eles deveriam ter na perda, então, do santuário, que era uma atitude de paciência, de mansidão, de arrependimento, enfim. Então, como que Deus usa, ele reverte, melhor dizendo, algo ruim para algo positivo. E então nós vamos lá para Êxodo, capítulo 32, verso 10 e 11, um contexto onde Moisés ele se apresenta como uma pessoa mansa, uma pessoa paciente. Moisés ele é apresentado como alguém manso. E aqui, nesse contexto, nós vamos perceber como que, de fato, Moisés agiu com paciência
em meio a um momento de dificuldade, em meio a um momento onde ele recebeu diversas críticas duras e percebeu como que o povo foi longe demais na sua ausência. Moisés ele estava lá no Monte Sinai, recebendo orientações de Deus, recebendo ali a tábua dos 10 mandamentos, e quando ele retorna, ele vê um povo ali apostatado, né? Fizeram um bezerro de ouro para adorar, não seguiram as orientações divinas, criticaram fortemente a liderança de Moisés. E aí Moisés, então, ele recebe um recado de Deus, que Deus disse que ele iria aniquilar aquele povo. Diz assim, ó, no verso 10 do capítulo 32 de Êxodo: agora, pois, é o Senhor falando a Moisés, agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. E aí Moisés então suplica ao Senhor, mostrando a sua mansidão e paciência no verso 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? E aí Moisés então ele intercede pelo povo, intercede para que esse povo não seja aniquilado por Deus. E aqui no primeiro momento a gente até acha que é meio contrastante a atitude de Moisés para com a atitude de Deus. A gente vê um ser humano manso, paciente e um Deus irado. Entenda que a ira divina não é igual à ira dos seres humanos, né? Quando nós nos iramos, quando nós nos irritamos com alguém, né, de fato essa ira ela é direcionada a uma outra pessoa. Já Deus, quando ele é apresentado aqui, né, a sua ira é apresentada, Deus ele não se ira, não se irrita com o ser humano, mas a ira de Deus é uma aversão, uma oposição ao pecado. Nada mais do que isso. A ira de Deus é oposição ao pecado. Deus ele continua sempre amando o pecador da mesma maneira, mas ele se opõe ao pecado em si. Então veja que a nossa ira é uma coisa, quando nós ficamos com raiva, né, guardamos ressentimento de alguém, ficamos nervosos com alguém, irados com alguém, justamente estamos aí direcionando todo esse sentimento a alguma pessoa. Deus ele tem apenas aversão ao pecado, mas ele sempre ama infinitamente os seres humanos. E aqui então nós vemos um Moisés, né, que foi criticado, e mesmo em meio às críticas que ele recebe, ele, ao retornar e ver toda aquela situação, ele continua ali sentindo compaixão por esse povo. E ele intercede por esse povo para que Deus não destruísse esse povo. E assim como aconteceu com Moisés, né, Deus também ele pode permitir que nós, em algum momento, soframos oposição na nossa vida, para que as pessoas e o universo observador, eles vejam quanta compaixão nós também temos pelos rebeldes. Aqui nós podemos perceber claramente, né, que a liderança de Moisés ela estava sendo testada de alguma maneira. Né? E Moisés, de fato, mostra esse amor que ele tem pelos rebeldes, pelas pessoas que estavam ali em oposição à sua liderança. E ele então intercede para que Deus não destruísse esse povo. E essa ideia nos leva diretamente a Mateus capítulo 5, verso 43 até o verso 48, que trata nada mais, nada menos do que a perfeição cristã. Sim, esses versos tratam da perfeição cristã, né? E o que é a perfeição cristã? Algumas pessoas acreditam que perfeição cristã é não pecar, né? Então, o cristão é perfeito quando não peca. O cristão é perfeito, né, quando faz as coisas certas na sua vida, né? Enfim, algumas pessoas têm essa visão. Né? Esse é o cristão perfeito, né? Que faz tudo certinho, que não erra, enfim. Mas o contexto bíblico nos traz perfeição cristã de uma maneira um pouquinho diferente. Não é dessa maneira, não é não pecar que é ser perfeito, mas justamente perfeição cristã ela é alcançada quando nós buscamos amar como Deus ama. E justamente os versos aqui do capítulo 5 de Mateus, versos 43 até o 48, tratam do amor, o amor de Deus, que é o amor quando diz, ó, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo?
E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perceba que aqui, né, mostra a perfeição, né, que é justamente buscar amar como Deus ama, perdoar como Deus perdoa, né, só tratando da questão do amor ao próximo, amor aos nossos inimigos, amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que criticam negativamente a nós. A perfeição cristã ela é alcançada justamente nesse momento, quando nós buscamos amar como Deus ama. Não trata aqui de questões de pecar, não pecou, não pecar que é perfeito, não fala nada disso. O contexto de perfeição cristã não é esse, mas é buscar amar como Deus ama. E justamente também lá no contexto do jovem rico, quando Cristo ele diz, pergunta ali, o jovem rico na verdade pergunta, o que eu faço para então herdar o reino dos céus? O que eu faço? Eu já faço tudo certinho, eu já sigo os mandamentos, enfim, o que mais eu devo fazer? E aí quando Cristo fala, se queres ser perfeito, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Mas aí esse jovem então sai triste dali, porque ele não quis fazer isso. Então Deus não fala, se você quer ser perfeito, continue fazendo o que você já faz, porque seguir os mandamentos, enfim, tudo aquilo ele já fazia. Mas Jesus ele trata então da perfeição cristã, mais uma vez, com relação ao amor, o amor verdadeiro ao próximo. E esse amor ao próximo, esse amar como Deus ama, ele requer uma mansidão de coração que só o Senhor pode nos dar. E para terminarmos então, lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 21 ao 24, nos mostra Jesus, que se humilhou, que teve paciência, que agiu com mansidão. Justamente nós precisamos seguir esse exemplo. Veja, portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando foi ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então precisamos entender, precisamos acreditar, que em todas as situações injustas que nós passamos, e são muitas as situações injustas que nós passamos, precisamos crer que o nosso Pai Celestial, ele está no controle de todas as coisas e certamente ele agirá a nosso favor. E para isso precisamos seguir o exemplo do nosso Mestre, de Jesus, que não revidava aquilo que ele recebia. Que se ele era maltratado, ele não maltratava de volta. Se ele era ultrajado, como diz, ele também não revidava. Mas, na verdade, ele entregava-se àquele que julga retamente e permitia, então, que tudo fosse realizado segundo a vontade do Pai. E nós precisamos também, então, nos entregar a esse Deus, que vai realizar tudo conforme a tua vontade. Mais uma vez, retornando a Romanos 8, 28. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele vai reverter com prazer todo o mal que nós estivemos passando para algo bom. Creia nisso, e isso certamente nos ajudará a passar pelo crisol com paciência, com mansidão, com tranquilidade, apesar de todas as dificuldades e adversidades, apesar de toda a oposição que nós vivemos. Então entregue a Deus todas as coisas e deixe que Ele controle e resolva tudo conforme a tua vontade. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com vocês. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá!